Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, estamos meditando com a leitura do livro de Esdras e hoje vamos compartilhar os capítulos 2 e 3, te convidando a receber uma palavra de encorajamento quando nós vemos que os exilados de Judá retornaram da Babilônia para Jerusalém e eles foram encorajados pelos profetas Ageu e Zacarias, sob liderança de Zorobabel e também de Josué, que eram respectivamente o governador da cidade de Jerusalém, que estava destruída, praticamente abandonada, e Josué, o sumo sacerdote. Eles encorajam o povo a construir o templo do Senhor, reconstruir a sua cidade, e apesar da resistência que houve de povos que havia naquele lugar, apesar do receio que eles tinham de povos que estavam oferecendo resistência, eles primeiro construíram o altar do Senhor, em seguida o templo, e eles começam a reconstruir as suas próprias vidas, desfrutando assim da restauração que Deus havia prometido e havia chegado para eles. Então, independente de receios, de desconhecidos, de medos, de desconfortos que há em nossas vidas hoje, a palavra de Deus, através dessa história, nos encoraja a prosseguirmos, a avançarmos para vivermos o melhor que Deus tem preparado para nós e para nossas famílias. Te convidamos a meditar conosco hoje, então, com essa breve leitura de Esdras, capítulos 2 e 3, e ao final dessa leitura queremos orar também pelas nossas famílias. Amém. Vamos orar então pedindo que o Senhor traga esse entendimento, essa revelação para nós, tire todo o medo, toda ansiedade, toda preocupação, sabendo que Ele é o Deus que, assim como nós temos aprendido aqui, que restitui, que restaura, que transforma, e que assim Ele faça sobre nós, nossa casa, nossa família. Assim seja. Pai, obrigado pelo Teu amor tão grande por nós, obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui juntos, tantas pessoas queridas e amadas, e nós estamos aqui juntos para meditar na Tua palavra, para ouvir, Pai, o que o Senhor tem a dizer no dia de hoje. Então nós pedimos, Pai, abra o nosso entendimento, fale conosco, mostre, Pai, traga fé, traga esperança, traga, Senhor, direção àquilo que o Senhor tem para nós e a nossa família. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então diz assim, começando em Esdras, capítulo 2, aqui nós estamos no contexto após o retorno dos exilados de Judá da Babilônia. Eles retornam para Judá, especificamente para Jerusalém, e diz no capítulo 2 de Esdras: estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade, na companhia de Zorobabel, Jesua, que em outros livros aparece como Josué, filho de Josadá, que era o sumo sacerdote, Neemias, famoso também, nós vamos depois de Esdras ler um livro chamado Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baana. Essa é a lista dos homens do povo de Israel. E os próximos versos vão descrever para cada família os números respectivos daqueles que voltaram. Nós podemos avançar até o verso 64, Esdras 2:64, que diz: a comunidade reunida totalizava 42.360 pessoas. 42.360 pessoas voltaram então da Babilônia para Jerusalém, depois do período do exílio, além dos seus 7.337 servos e servas, ou seja, um grupo de aproximadamente 50 mil pessoas retornando do exílio para se restabelecer em Jerusalém. Como diz o Salmo 126, eles estavam como os que sonham. O Senhor estava restaurando a sorte do seu povo, cumprindo as profecias que Jeremias, por exemplo, entre outros profetas, anunciaram, de que eles passariam um período de disciplina que duraria 70 anos na Babilônia, mas o Senhor os traria de volta à sua terra para viver as promessas de Deus para eles. Promessas de bênçãos, de prosperidade, de restauração. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias para a reconstrução
do templo de Deus, no seu antigo local. De acordo com as suas possibilidades, deram à tesouraria para essa obra 61.000 dáricos de ouro, 5.000 minas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os músicos, os porteiros e os servidores do templo estabeleceram-se em suas próprias cidades, bem como alguns do povo e os demais israelitas. Segue no capítulo 3, relatando sobre a reconstrução do altar, que foi uma das primeiras coisas que os judeus fizeram ao retornar do exílio. Esdras 3 diz assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Josua, esse Josua, filho de Josadaque, aparece nos livros de Ageu de Zacarias como governador de Jerusalém, a quem o Senhor dirigiu palavras de encorajamento para a reconstrução da cidade e do templo. Interessante que aqui mostra Josua, filho de Josadaque. Em outros livros você vai ver o nome Josué. Assim como Josué, aquele homem que substituiu Moisés na liderança do povo de Israel após o êxodo do Egito, foi encorajado a não temer, mas ser forte e corajoso. Agora, alguns séculos depois, após o período dos reis de Israel e Judá e após o período do exílio na Babilônia, esse outro Josué, ou Josua, filho de Josadaque, também é encorajado a não temer a resistência que viria, mas sim ser forte e corajoso para liderar o povo de Deus em um tempo de restauração. Jesua, filho de Josadaque, com seus parentes sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel. Na verdade, Josué era o sumo sacerdote, Sealtiel era o governador de Jerusalém. Eles juntos, com seus próprios parentes, começaram a construir o altar de Deus, de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios das festas da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então, ainda que o templo não tinha sido reconstruído, eles reconstruíram esse altar e eles estavam ali fazendo o que era a prática do passado deles, as ofertas que eles davam, as celebrações que eles tinham, eles estavam voltando a fazer aquilo que era hábito deles na terra deles, porque lá, quando eles estavam lá cativos na Babilônia, eles não podiam exercer a religiosidade, as práticas dele. Eles tinham que viver na cultura daquele povo que eles estavam lá, né, meu amor? E ainda assim, na Babilônia, sem templos, sem os sacrifícios, o Senhor manifestou o seu cuidado para com o seu povo, falou com o seu povo através de profetas, mas agora uma alegria maior ainda quando esse povo pode retornar. É interessante nós visualizarmos, imaginarmos essa cidade de Jerusalém, os muros ainda estavam caídos, boa parte da cidade destruída após um período de guerra, o templo praticamente todo destruído em ruínas, mas imagina eles construindo esse altar. Esses homens não foram selecionados como aqueles artesãos e construtores que Deus direcionou a Moisés para construir o primeiro tabernáculo. Eram homens simples, diz que eles mesmos, apesar de serem líderes, eram homens que não estavam acostumados a trabalhar com construção civil. Com as suas próprias famílias juntos, começaram então a construir um altar do Senhor. Ao olhar ao redor, havia ruínas do templo, os muros estavam caídos, mas eles começam a reconstruir o altar do Senhor. Isso nos encoraja a olharmos ao redor das nossas vidas e enxergarmos ruínas, enxergarmos situações que nós não compreendemos, que nós não gostamos
desconfortos ao nosso redor, nós podemos começar reconstruindo a nossa base da nossa adoração a Deus, da nossa comunhão com Deus. E nós vamos ver no restante da leitura de Esdras e Neemias como a restauração vai se tornar completa, não sem resistência, haverá oposição à obra, mas começando com a reconstrução do altar do Senhor, eles experimentam a restituição de tudo que Deus tinha para eles e suas famílias. E algo que me chamou bastante atenção também, que falou mais para cima, é sobre eles pareciam um só homem, mostrando Sim. esse poder da unidade. Até mesmo essa reconstrução, nós vamos ver nos próximos capítulos, se deu através deles se unindo e se fortalecendo. Então, muitas vezes, a nossa restauração, nossa restituição não tem só a ver conosco, mas essa unidade, essa força que um pode dar ao outro, e aquilo nós conseguimos fazer algo maior, tão grandioso assim como eles fizeram essa reconstrução, porque eles se uniram e assim como um só homem eles começaram a fazer essa obra, que foi uma obra grandiosa também, né, meu? Exatamente. Começando pelo altar do Senhor, depois eles começaram a reconstruir o templo. Diz no verso 7, Esdras 3, 7. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus, em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus compatriotas, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Então eles estão agora começando essa reconstrução do templo. Jesua e seus filhos e os seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os descendentes de Odavias, e os filhos de Enadade, e os seus filhos e os seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. E uma vez mais falando, unindo-se, esse poder, essa bênção que há na unidade. Sim, apesar do receio que eles tinham dos povos ao redor, eles se uniram para fazer a obra que era necessária. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e as suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Observe que a reconstrução foi feita de acordo com a ordem de Moisés, para eles celebrarem a festa das cabanas e todas as demais festas sagradas prescritas. Mas quando fala do louvor, deles utilizarem os instrumentos, é muito interessante lembrar que no tabernáculo de Moisés, ou mesmo em toda a lei de Moisés, não existe nenhuma prescrição, nenhuma orientação para o povo adorar a Deus com instrumentos e com música. Essa revelação veio para o rei Davi, nós comentamos sobre isso ao fazermos a leitura de Salmos. Davi teve uma revelação de como a adoração é no céu. E ele foi quem estabeleceu cantores, instrumentistas, e aqui seguindo o exemplo, como diz, do rei Davi, os levitas, descendentes de Asaf, também pegaram seus instrumentos e se prepararam para adorar o Senhor. Com símbolos tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor por Israel dura para sempre. E esse é um louvor que até muitas vezes nós cantamos também, que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias, que eram mais velhos e tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia
tanto barulho que o som era ouvido de longe. Imagina a alegria depois deles passarem esse tempo de cativeiro, estarem longe da sua terra, longe das suas práticas, eles voltarem e ver que aquilo que era algo tão importante para eles estavam sendo reconstruídos. Então, que assim seja sobre a nossa vida também. Nós temos falado sobre isso, talvez você possa estar esperando uma restauração e uma restituição, seja na sua saúde, seja em algum relacionamento, seja nas suas finanças, seja onde for, mas que nós possamos, assim como o povo, depois de um tempo difícil, um tempo onde eles estavam ali sendo até mesmo restaurados no seu íntimo, na sua adoração por Deus, sendo corrigidos, que era um tempo onde Deus estava tratando com o seu povo, mas que chegue esse tempo onde você possa ver a mão de Deus fazendo algo novo e transformando a realidade. E esse é o nosso Deus, que transforma a realidade, que restaura, que restitui. Sim, hoje nós meditamos com a leitura de Esdras 2 e 3, que diz que apesar do receio que eles tinham dos povos ao redor, eles se uniram como se fosse um só homem para iniciar então um trabalho de restauração, começando pelo altar da adoração e seguindo pela restauração do templo do Senhor. Esse é um tempo de restauração para o povo de Israel e lembramos que essa mensagem não é apenas para o povo de Israel, mas essa, dentre outras mensagens nas Escrituras Sagradas, nos encorajam a crer que Deus, o nosso Deus, é um Deus vivo, poderoso, um Deus que nos promete restauração e o cumprimento de cada uma das suas boas promessas para com a nossa família. Coloque então agora diante do Senhor os seus motivos de oração, suas ações de graças, e eu e a Rafa queremos orar em concordância pelas nossas famílias. Muito obrigado, meu Pai. Como diz esse louvor, que mais uma vez o povo de Israel entoou ao Senhor, declarando que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Obrigado pela lembrança de que nós não servimos um ídolo de prata ou de ouro, de pedra ou de barro, de madeira, mas nós servimos a um Deus vivo que se relaciona com o seu povo, que é fiel em todas as suas promessas e que cumpre para conosco o seu bom propósito. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora. Oramos especificamente hoje por restauração, como lemos nessa palavra. Pedimos que o Senhor traga restauração às nossas famílias, Amém, em Senhor. cada área das nossas vidas que tem sido afetada negativamente. Nós pedimos que o Senhor envie o seu poder, dê ordens aos teus anjos a nosso respeito e também nos dê sabedoria, Pai, para fazermos a parte que cabe a nós, sabendo que o Senhor fará todo o restante. Nós pedimos que o Senhor traga restauração da saúde física, emocional e espiritual para aqueles que estão enfermos. Pedimos restauração financeira para aqueles que se envolveram em dívidas, em problemas com suas empresas ou mesmo com suas finanças pessoais ou familiares. Pedimos restauração de casamentos, restauração de relacionamentos entre pais e filhos, restauração de relacionamentos entre amigos e paz nos nossos lares. Amém. Entregamos ao Senhor a nossa família, orando também por unidade dentro da nossa casa, para Pai, que o teu nome seja glorificado através de cada restituição e do cumprimento das suas boas promessas para com as nossas vidas. Tudo que toma o nosso nome, Pai, nossos motivos de oração, nossas dificuldades, assim como nossa gratidão, nosso louvor, também entregamos ao Senhor, confiando que o Senhor ouve e responde cada uma das nossas orações. Amém. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Obrigado, Pai, por ouvir e responder as nossas orações. Sim, meu Pai. Obrigado por receber nossa gratidão. Te damos nosso louvor e com ações de graças e fé oramos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Tem um dia muito, muito abençoado e vamos continuar aqui juntos, declarando a palavra de Deus com fé e sabendo que Ele é o Deus que restaura e restitui. Graças a Deus. Bom dia aí para todos vocês que estão online com a gente. Que a paz do Senhor esteja sobre o seu lar. Assim seja. Muito obrigado por participarem conosco e também por compartilharem com alguém de quem você se lembra agora, para que também sejam encorajados com essa meditação na palavra de Deus e com a oração. Deus abençoe a sua família, nós amamos muito vocês. Um abração.